Bom, para repercutir esses números, falar mais sobre a Covid, a gente conversa agora com o médico infectologista e diretor-geral do HCamp aqui de Goiânia, Guilherme Sócrates, a quem eu já agradeço a sua participação, a sua presença aqui no estúdio. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço a participação. E se você tiver alguma dúvida, né, sobre a contaminação, pode mandar aqui no nosso WhatsApp, o número é 3201-7700. Doutor Guilherme, queria começar comentando sobre essa matéria, então, né, uma idosa de 92 anos, que é o grupo de risco, são as pessoas que mais morrem, né, que são os idosos, sim, e ela se recuperou. E tem um caso aí também bem interessante, que lá dentro do círculo familiar dela, algumas pessoas pegaram, outras pessoas não pegaram, né? Como que isso é possível? Isso é importante a gente lembrar que a doença, ela é uma doença que tem uma transmissibilidade alta. E como foi dito pela matéria, os netos se revezaram. O ideal é que tivesse escolhido um número menor de pessoas para que ter tido cuidado com a idosa e, como consequência, evitar a disseminação da doença para a família toda. De toda forma, a gente tem que lembrar que as pessoas em casa também devem tomar os cuidados como são tomados na rua, principalmente para a pessoa que está doente e as pessoas que estão lidando diretamente com ela. A questão de utilização de máscara tem que ser mantida o tempo todo, não só de quem está doente, mas também de quem está cuidando. E as outras questões dentro de casa, compartilhamento de talheres, copos, ou seja, tudo isso tem que ficar muito bem separado. As toalhas, né, os vestimentos todos têm que ficar bem separados para que a gente possa evitar a disseminação da doença intradomiciliar. Existe uma falsa sensação de segurança, por exemplo, quando um paciente dá positivo e aí ele tem um sintoma leve, ou só uma dor de cabeça, uma leve febre, e aí ele fala, não vou fazer o isolamento dentro da minha casa, por exemplo, não vou separar dos meus filhos ou da minha família, da minha esposa, porque eu estou me sentindo bem. Mas ele está se sentindo bem, porém, o vírus na outra pessoa pode ter uma outra reação. Exatamente. É muito importante as pessoas entenderem que existe uma susceptibilidade individual. Claro, quem tem mais comorbidade, as pessoas que são obesas, as pessoas que têm diabetes e as pessoas que são mais idosas, eles sofrem muito mais. A doença pode ter uma evolução mais dramática nessas pessoas. Agora, a gente não pode deixar de comentar da susceptibilidade individual. Pessoas, às vezes, casais que são de idades compatíveis, às vezes um tem com sintomas mais intensos e o outro pode ter sintomas mais leves. Mas, independente disso, o ideal é que evite a livre circulação do vírus, porque essas pessoas que se contaminam podem ter contato com outras pessoas e aí mantém-se a circulação do vírus por mais tempo. Voltando a falar dos cuidados dentro de casa, o senhor falou aí da questão dos talheres, da roupa, também a questão da alimentação, tem que ser uma alimentação diferenciada para o paciente positivo, e a questão também de lavar as roupas também devem ser separadas, devem ser lavadas à parte do restante da família? Em relação à parte das roupas, a gente sabe que o vestuário, a roupa, não é um bom meio de manutenção do vírus por muito tempo. Se tiver condições de separar, claro, o ideal é que se separe e lave essa roupa de cama, a própria roupa, o vestimento separado. O mais importante é a gente lembrar das recomendações, principalmente de higienização das mãos. O simples fato de lavar a mão com água e sabão, usar álcool gel, isso faz com que reduza a população viral, principalmente nas mãos, e aí, posteriormente, ao levar aos olhos ou à boca, essa mão vai estar higienizada, a chance de disseminação é menor. Agora, em relação à alimentação, a gente comenta muito com a questão da hidratação, né? A gente pede para que os pacientes que tiverem a doença, que tenham uma alimentação saudável, claro, mas que principalmente tenham uma hidratação. A hidratação faz parte do tratamento da doença. Bom, falando aí sobre lavar as mãos, eu vi ontem um comercial na televisão que me chamou muita atenção, um comercial de um sabonete, da linha de limpeza, e o sabonete lá falava assim, livre de bactérias e especializado, 99% eficaz contra o coronavírus. E estava assim, muito destacado. Aí eu pensei, mas poxa, qualquer sabão faz esse papel. Esse sabão específico, esse sabonete, e qualquer outro. É isso mesmo, né? Não precisa comprar o sabão que vai vir agora, as marcas talvez se
usem dessa estratégia, que são estratégias de mercado, né? Fique livre da Covid usando esse produto. Qualquer sabão, qualquer sabonete vai fazer esse papel. Sim, na verdade, a gente lembra que o sabonete é um tensoativo aniônico que, quando em contato com parede celular ou entre, por exemplo, de bactérias, ele faz a destruição dessa parede celular. E do vírus ele também faz uma destruição viral. O que a gente tem que deixar claro que não é só a marca do sabão, é a higienização correta, com todas as etapas da higienização, lavar o dorso da mão, lavar o punho, limpar as unhas, ou seja, não adianta você também comprar o sabão melhor, que seja mais caro, mas não fazer a higienização adequada. A técnica de higienização das mãos ela é fundamental. Faz as espumas, lembra de lavar o polegar, quer dizer, isso é importante, porque senão não adianta você ter sabões de marca diferente, que também não vai resolver. A questão de quando for à rua também, né, doutor, e voltar para casa, tomar banho, colocar uma roupa limpa, já colocar aquela para lavar, né, não ficar circulando com essa roupa que estava na rua, porque possivelmente possa ter se contaminado dentro de casa. Sim, a gente pede, todas essas evidências não são ainda totalmente provadas, essa questão, principalmente da roupa do usuário comum. Quando a gente fala das pessoas que trabalham em unidade de saúde, sim, mas, se possível, manter esse processo de que quando for à rua, chegar em casa, despreze aquela roupa no cesto e aí tome banho e utilize uma roupa nova. Eu acho que com isso a gente traz a noção de que realmente nós estamos tentando prevenir ao máximo e também dar exemplo para as pessoas que estão dentro de casa. Então eu acho que é importante manter esses hábitos, sim. Bom, a gente já tem, então, a atualização do site aqui, lá da Secretaria Estadual de Saúde, da ocupação dos leitos. Vamos colocar aqui no nosso telão, então, para a gente acompanhar. Bom, então, nesse momento, a ocupação dos leitos UTI Covid nos hospitais públicos e privados está em 87%. Então, são 547 leitos disponíveis e 477 ocupados. Doutor, esse número de 87%, ele é um número alto, né? Sim, a gente considera um número alto, uma vez que a gente tem que lembrar que algum desses leitos já podem ter sido liberados para a central de regulação e o paciente está em trânsito e ainda não chegou, então pode ser que esse número ainda seja um pouco maior. E o ideal para que um hospital trabalhe de uma forma segura nessa questão de dar alta e receber outro paciente, era numa faixa aí que varia entre 85% e 90% de taxa de ocupação. Acima disso, é considerado, sim, uma situação de superlotação. O senhor que é diretor lá do HCamp aqui de Goiânia, nós temos quantos leitos disponíveis hoje no total e destes, quantos estão ocupados? Então, hoje nós temos principalmente o leito de terapia intensiva, porque o hospital tem uma estrutura muito boa, uma estrutura que deu para a gente ampliar até além daquilo que era o esperado. Nós tínhamos a programação de 70 leitos de terapia intensiva, do que nós chamamos também de unidades críticas, e conseguimos, através de uma reestruturação, criar mais 16 leitos, ou seja, nós estamos hoje com 86 leitos de terapia intensiva. E desse total, pouco antes de vir para cá, nós estávamos com em torno de 90% desses leitos ocupados. Então, só para deixar explicado, o HCamp, ele de Goiânia, ele não recebe só pacientes de Goiânia. Ele não recebe pacientes só de Goiânia. Uma grande parte acaba sendo de doentes de Goiânia, mas a gente tem aí em torno de 50%, 55% dos nossos atendimentos são feitos por pacientes que vêm do interior também. E só para explicar também para a população como é que funciona, o senhor explicou aí sobre essa questão da hora que a vaga surge até a hora que o paciente chega. Porque como o paciente não pode sair lá da cidade dele, lá no interior, a 200, 100 ou 400 quilômetros de Goiânia, sem ter o leito confirmado, né? Então, só quando... Então, tem que esperar vagar o leito, tem que fazer a limpeza de tudo, a desinfecção do local, para disponibilizar a vaga, aí informar a unidade médica lá para transportar esse paciente. Isso pode demorar horas. A gente tem uma central de regulação e aí o que a gente tem feito muito frequentemente é tentar agilizar ao máximo esse processo de conversa entre a rede. A gente lembra que o interior tem as centrais regionais que fazem contato com a nossa central, a central estadual fica aqui em Goiânia, e essa central faz, então, contato com os hospitais de campanha. Nós temos uma rede que fica 24 horas profissionais, com grupos específicos de WhatsApp, telefone, celular,
para que possa otimizar o mais rápido possível a liberação do leito nas unidades, para que o paciente realmente possa chegar de forma mais rápida ao recurso. Para a gente ir para a nossa última pergunta aqui da nossa entrevista, doutor, a gente teve na semana passada a semana que foi dita como a semana do grande pico aqui no nosso estado, né? O senhor prevê que... Só que esse reflexo ele não vem de imediato, ele vem nessa semana e com mais força na próxima, né? O senhor acredita que a gente chegue ao colapso? O colapso do setor da saúde é quando não existem leitos mais para atender. A gente não atingiu esse número em nenhum momento ainda, o estado de Goiás. Mas como hoje a gente trabalha com 92%, como é o número do HCamp, e 87%, como a gente acabou de ver aqui, o senhor acredita que a gente pode entrar nessa situação de colapso na próxima semana? Olha, a gente viveu uma situação uma semana atrás, que foi uma das situações mais críticas, onde realmente o hospital chegou muito próximo à sua taxa de ocupação de 100%. O que a gente tem investido muito são nos processos de passagem do paciente dentro da unidade. Quando nós conversamos com as nossas equipes, quando a gente agiliza os processos, por exemplo, para identificar um paciente que é fora do perfil, para que ele possa receber uma vaga na rede, tudo isso a gente tem feito de forma muito efetiva. Então, apesar dos leitos, da gente ter uma taxa de ocupação alta, lembra que a Secretaria Estadual abriu leitos na semana passada, se não me engano, 18 em Anápolis e abriu mais 10, se não me engano, em São Luís. Ou seja, a rede ela veio ampliando e, como consequência, a gente conseguiu manter esse nível sem estourar na questão dos 100%. O que nós estamos investindo principalmente é nessa questão da gestão do leito. Quando a gente não consegue mais ampliar o número de leitos, a gente amplia a gestão do leito para tornar mais ágil e efetiva essa passagem e, como consequência, a gente consegue ceder mais vagas para a regulação. A gente torce, a gente espera que Goiás não tenha seu setor de saúde colapsado por esse coronavírus. A gente deseja sucesso na gestão do HCamp aqui em Goiânia e também tanto dos outros hospitais que estão cuidando bravamente dos nossos pacientes, dos nossos doentes. Eu aproveito para parabenizar toda a sua equipe, todos os profissionais da saúde que estão trabalhando dia e noite, estressados, cansados, talvez até exaustos, porém estão na linha de frente e a gente agradece, a gente reconhece e desejo muita sorte, que a gente não consiga então superar esse número de 100%, que a gente sempre trabalhe abaixo desses números. Sim, eu agradeço e quero deixar claro assim, o agradecimento à equipe da saúde do Estado, que eu acho que ela tem feito um trabalho ímpar. E com isso a gente tem conseguido então superar e nós vamos superar essa crise, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu agradeço então a participação do Dr. Guilherme Sócrates, ele que é médico infectologista e é também diretor do HCamp aqui de Goiânia. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no TVC1. Eu te agradeço. Bom, vou te pedir licença então, doutor,